A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Pastor Alessandro aqui para mais um culto. Infelizmente ainda estamos tendo que transmitir o nosso culto, mas eu penso que essa semana já vamos poder estar nos reunindo novamente aqui no prédio. Mas aproveite, é uma oportunidade que Deus está te dando para você fluir na presença de Deus aí na sua célula, junto com os irmãos aí da sua célula. E eu tenho certeza que será uma reunião poderosa em nome de Jesus. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra do céu para liberar sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa semana eu estava ouvindo o irmão falando a respeito da palavra de domingo passado. E ele falou assim, então nós temos que falar positivamente. Eu fiquei com isso na cabeça, porque não é uma questão de você simplesmente declarar positivamente. Vamos usar o exemplo de duas crianças. Nós temos uma criança que ela acordou e ela começa a falar positivamente. Hoje eu vou ganhar um chocolate. Hoje eu vou ganhar um chocolate. Mas ela fala simplesmente da boca para fora. São palavras sem ter uma base consistente de fé. Ela simplesmente declara. Ela fala positivamente. Só isso. E uma outra criança é uma criança na qual o pai já declarou que vai dar o chocolate para ela no final do dia. Então ela acorda dizendo, hoje eu vou ganhar o chocolate. Hoje eu vou ganhar o chocolate. Qual que é a diferença das duas crianças? Uma, ela não tem base para declarar aquilo. Não existe assim alguém que conquistou aquele chocolate para ela. Ela simplesmente está declarando positivamente. Pode ser que ela ganhe? Pode ser, mas pode ser que não. Agora, a outra criança, ela tem uma promessa do pai. O pai diz para ela, eu vou te dar. Então essa é a diferença. Nós não estamos declarando aleatoriamente. Nós não declaramos simplesmente positivamente. Eu vou conquistar, eu vou ter e tal. Não. Você está declarando com uma base. A base da sua declaração é a palavra de Deus. A palavra de Deus, existem promessas a seu respeito, a meu respeito, para que nós venhamos a desfrutar de uma vida plena e abundante no Senhor. Então, há promessas do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E é nessa base que nós temos essa fé de declararmos, né? E, obviamente, recebemos de Deus porque declaramos. Amém? Então, tem a ver com isso. Hoje eu quero dar continuidade, porque não é só você declarar que você recebe, né, da parte do Senhor Jesus. O ambiente, né, na qual os relacionamentos produzem ao seu redor também influenciam aonde você vai chegar, se você vai chegar, né, se você vai conquistar. Né? Existe um ditado popular que ele tem um sentido bíblico. Diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Eu ouvi uma vez o pastor Naor dizendo, diga-me com quem andas, que eu te direi para onde você vai, ou até onde você vai chegar. Então é bem isso. Os seus relacionamentos produzem um ambiente ao seu redor. Ou é um ambiente de fé, ou é um ambiente de morte. Ou é um ambiente de conquista, ou é um ambiente de desistência. Então, é muito importante nós cuidarmos também dos nossos relacionamentos. Amém? E eu quero usar um texto bíblico como base com você. Está lá em Mateus, no capítulo 13. E eu vou fazer como semana passada. Semana passada eu comecei de trás para frente. Hoje também eu vou fazer isso. Eu vou ler primeiro Mateus 13, 38. Pegue a sua Bíblia aí onde você está, aí na sua célula. Mateus capítulo 13, verso 38. Então, olha, a palavra de Deus diz assim, o campo é o mundo. Então, o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então, olha o que a palavra está dizendo. Diz que eu e você somos uma boa semente. Então, eu gostaria que você falasse aí para o seu irmão do lado, olhe para ele e diga assim, ó, Deus diz que você é uma boa semente. Amém. É isso, essa é a verdade do Evangelho. Deus está falando, você é uma boa semente. Então, se a semente é boa, e por vezes, invariavelmente, nós não produzimos fruto, não crescemos, não alcançamos o objetivo.
Qual é o problema? Se a semente é boa. Exatamente. O problema é o solo. O problema é ao redor, é em volta. E o problema estão nos relacionamentos que definem ali um ambiente. Ou é um ambiente de vida ou um ambiente de morte, como eu citei no começo. Então a semente é boa, o problema não está na semente. Eu sei que eu e você temos o costume de olhar para nós mesmos e falar, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou produzir, eu não vou alcançar, eu não vou terminar. E nós olhamos muito para nós. Mas eu quero dizer, isso é uma certa verdade em alguns momentos. Mas por muitas vezes o problema não é a semente. E a palavra de Deus está dizendo, a semente é boa. Eu quero dizer para você, a semente é boa. O problema não é isso. Nós precisamos então um pouco mais fundo. E aí eu preciso que você volte no início do capítulo 13, tá bom? Então, se você for ler, eu não vou ler com você, depois você lê em casa, mas no início do capítulo 13, fala a respeito de 3 coisas que impedem o desenvolvimento da semente. Então, em primeiro lugar, fala de aves, depois fala de rocha, depois fala de espinhos. Então, nós temos essas coisas que atrapalham o desenvolver, atrapalham o crescimento da semente. Então, por muitas vezes, nós também, no meio que nós estamos, as pessoas, que estão ao nosso redor, essas pessoas muitas vezes são como essas, eu vou usar o termo, pragas que estão aqui no texto, de Mateus 13. Então, por muitas vezes nós temos pessoas que são como espinhos, são pessoas que abafam o nosso crescimento. Já viu aquele tipo de pessoa que quando você fala assim, não, eu vou fazer uma faculdade esse ano, ela, sabe, mas quando? Como é que você vai fazer faculdade? Olha de onde você veio, como é que você vai conseguir pagar? Ah não, mas eu vou pagar de um jeito, eu consegui assim, assado. Ah, mas é muito caro, sai fora, Vamos trabalhar de uma outra coisa, vamos fazer uma outra coisa, sabe? A pessoa ao invés de sonhar junto com você, a pessoa ao invés de ser um instrumento de Deus para fazer você crescer, fazer você avançar, o que ela faz? Ela muitas vezes te abafa, ela desmotiva você. Então, é importante você se afastar de pessoas que são como espinheiros na sua vida, na minha vida. Então, afaste dessas pessoas. Elas simplesmente só abafam o nosso crescimento. Elas não permitem que nós venhamos a desenvolver o nosso chamado. Muitas vezes você fala, nossa, estou com desejo de 2021 de liderar uma célula. Aí a pessoa fala, como é que você vai liderar? Seu casamento está tudo enroscado, e isso, e aquilo outro, e não sei mais o que, sabe? São pessoas que ao invés de gerar fé no teu coração, profetizar palavras de bênção, não, elas sufocam o seu crescimento. Eu quero dizer para você hoje, se afaste destas pessoas. Passa longe dessas pessoas. Essas pessoas não são enviadas de Deus para a sua vida. São pessoas que são como espinheiros, querem abafar o seu crescimento, querem travar o seu desenvolvimento. Em 2021, eu estou pregando essa palavra no primeiro domingo do mês, exatamente porque Deus quer falar com você. Se afaste de pessoas que são como espinheiros, são como rocha, sabe? Que são superficiais. Muitas vezes você fala, vamos na vigília, vamos orar, vamos no culto, e a pessoa sempre superficial. A pessoa, não, vamos fazer isso hoje, vamos caminhar, vamos na academia, vamos andar de bicicleta, vamos para a praia, sabe? São pessoas superficiais. Elas não veem a importância de desfrutar de uma vida profunda em Deus. Ela não vê importância, por exemplo, nós estamos lendo, eu creio que todos estão, se não estão, eu convido você, corre, que ainda há tempo, ok? Ainda há tempo. Estamos fazendo plano de leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia durante um ano, juntos, como igreja. Vamos postar todos os dias. Então, toda semana a gente posta lá os textos que vão ser lidos durante a semana, ok? E todo dia tem um irmão, nós estamos fazendo por rede. Um irmão específico, um líder de célula, ele vai estar orando, falando um pouco daquilo que Deus falou com ele, na leitura diária. Todos os dias nós vamos fazer isso. Então nós vamos ler a Bíblia durante um ano juntos.
E aí de repente você fala, eu vou ler a Bíblia, né? Aí vem alguém e já fala o seguinte, mas do que adianta? Só ler a palavra, lê e não pratica, e não sei mais o que. Mas peraí, como que você vai praticar se você não lê? O problema não é você não praticar, é você não se abrir à palavra. Como que você vai ter revelação de algo que você não se abre para aquilo? Então é importante primeiro você ler a palavra, se abra para a palavra de Deus, para que então possa haver revelação. E tendo revelação, a sua vida é transformada. Então nós estamos fazendo isso, mas sempre vai ter um ou outro que vai sempre falar, sempre começa assim, depois para, depois não sei o quê. Essas pessoas são enviadas do inferno, do diabo, para tentar abafar você, para tentar impedir o seu crescimento. Esse ano é o ano que você precisa crescer. O Senhor Jesus está voltando. É o tempo de maior colheita, diz a palavra. Então é o tempo que Deus quer usar você para colher frutos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós percebemos aqui no texto, na parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, que há então essas coisas que impedem o desenvolvimento da semente. Então eu gostaria que você fizesse isso. Não chegue para a pessoa e fala, não anda comigo não, você é isso, você é aquilo. Não precisa fazer dessa maneira. Simplesmente você se afasta dessas pessoas. São pessoas que não estão trazendo bem para você. É importante você ter essa maturidade. É importante você chegar num ponto onde você tem que saber que há pessoas que são venenosas. Há pessoas que são, como está o texto, espinhos. São aves de rapina que vêm roubar ali a boa palavra do Senhor. São pessoas que são superficiais, que lidam tudo de maneira natural. Não, você precisa andar com pessoas que aumentem a sua fé. Eu sei que, inevitavelmente, num primeiro momento, você vai ter que abrir mão dessas amizades. Aí você fala, mas pastor, eu vou ficar sozinho, eu gosto de pessoas, eu gosto de andar. Mas infelizmente, certas amizades nos conduzem à perdição. A palavra de Deus deixa muito claro isso, né? As más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, quando você tem amizades ruins, amizades cítricas, amizades tóxicas, essas amizades te impedem de desenvolver o seu potencial, de conquistar o seu propósito de vida. E eu quero dizer algo para você, seu propósito de vida, o propósito que Deus tem para você, é mais importante do que qualquer amizade que você tenha por aí. Então é um momento, parece que não tem graça nisso, né? Mas onde está a graça em toda essa palavra, pastor? A graça está nisso, é uma oportunidade que Deus está te dando de ter uma vida frutífera e abençoada. Mas você precisa ser maduro. Existem pessoas que nos causam mal. Existem pessoas que são tóxicas. São pessoas como está o texto. São espinheiros, são como pedra, como rochas superficiais, como aves que roubam aquilo que tem sido liberado sobre a sua vida. Você já andou com gente que quando você vai orar, às vezes você ora, você chora, ou você ora em línguas e a pessoa fica tirando sarro de você? Sabe? Quando você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia o quê? Sabe? Pessoas que desmerecem isso. São pessoas que realmente são como o texto diz, são espinheiros, né? Então, se afaste dessas pessoas nesse ano. Amém? Eu tenho alguns exemplos bíblicos para falar com você. Em Gênesis capítulo 11, abra lá em Gênesis, eu vou abrir minha Bíblia aqui também. Gênesis no capítulo 11, no verso 31. Gênesis 11:31, é isso mesmo? 11:31, está aqui. Eu vou te contar a história, né? O Senhor chamou Abraão e tem uma promessa, né, para a vida dele, de crescimento, de multiplicação, de avanço, de desenvolvimento. Mas o interessante é que Abraão, quando ele vai avançar, algo acontece. Ele não vai sozinho. E olha o que diz a palavra no verso 31. Tomou Terá a Abraão. Terá é o nome da pessoa, tá? Seu filho. E Aló, filho de Arã, filho do seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher do seu filho. Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Qual foi o problema aqui
de Abraão. Abraão teve um grande problema aqui, porque na hora que era para ele crescer, para ele avançar, para ele romper, ao invés de ele cortar, quebrar as pontes com o passado, ele continuou conectado. Você sabe que é importante, a palavra de Deus nos diz isso. Eu estava até falando com os irmãos, comentando com alguns irmãos ontem, que na leitura de ontem, acho que foi de ontem, ou antes de ontem, acho que de antes de ontem, no primeiro dia do ano, né, nós lemos o capítulo 1 até o 3, e a palavra de Deus, ela fala, é a primeira menção assim, de casamento que tem na Bíblia, né, naquele momento, é quando o Senhor fala que o homem deixará sua casa, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, né, e eu achei interessante isso, porque essa é a maneira de Deus para você constituir uma nova família. Eu sei que há irmãos que às vezes casam, vai morar na casa do pai, da sogra, do sogro. Assim, não vou dizer que isso é pecado, mas eu vou dizer que não é bíblico. A palavra de Deus nos ensina que a melhor maneira é você sair da casa. Por que de tudo isso? Um dos porquês que eu já vou dizer de cara para você é que o cabeça da casa, o sacerdote da casa, é o pai, é o homem. No caso, se você for morar na casa do seu sogro, é o seu sogro que é a cabeça do lar, não é você. Você não é a cabeça da sua casa. Quem é a cabeça ali é o sogro. Se você vai morar na casa do seu pai, né, quem é o cabeça? É o seu pai, não é você. E aí nós temos um problema. Então é importante você sair da casa do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra. Para quê? Para que você possa constituir sua família, aonde você é o cabeça, aonde você é o instrumento de Deus para abençoar ali a sua família, que você está iniciando. Então olha só, a autoridade quem tem é você, mas se você ficar na casa dos seus pais é que têm a autoridade. Você entendeu muito bem isso, né? Interessante é que, por muitas vezes, na palavra de Deus, é importante deixar algumas pessoas para você ter um crescimento. E terá, ele literalmente, olha que interessante, a palavra terá, o nome terá, significa atraso na Bíblia. Olha que interessante. Terá significa atraso. Então, literalmente, terá se tornou um atraso na vida de Abraão. Abraão não conseguia avançar, Abraão não conseguia conquistar, não conseguia romper ministerialmente. Por quê? Porque ele tinha um atraso, literalmente, na vida dele. Então, de tempos em tempos, nós temos que checar isso. Há pessoas que são atraso na nossa vida. São pessoas que nos travam, são pessoas que nos bloqueiam ministerialmente, são pessoas que te impedem de cumprir o seu propósito de vida. Deus te chamou para influenciar pessoas para o reino de Deus. Deus te chamou para você ser sal e luz dessa terra. Mas, infelizmente, nós andamos com certas pessoas que são atraso nas nossas vidas. O interessante é que, quando Terá morreu, né? Daqui nós lemos o texto. Quando Terá morreu, Abraão começou a avançar, mas teve um problema, porque ele não levou só Terá com ele levou também o sobrinho Ló, e Ló também era um grande problema na vida dele. Enquanto Ló estava com Abraão, havia um problema, porque a palavra Ló, o nome Ló significa véu. Quer dizer, ele não conseguia ver como tinha que ver, ele não conseguia ter clareza. Se você colocar um véu de frente aos seus olhos, você vai perceber que você tem uma visão, mas é uma visão nebulosa, é uma visão não muito clara das coisas. Então você tem um problema, você não consegue enxergar com clareza o propósito de Deus. Há pessoas que são atraso, agora há pessoas que nos fazem enxergar, não nos permitem enxergar como Deus enxerga. O que é o véu? O véu é as pessoas olhar de maneira natural, as pessoas não conseguirem enxergar com a ótica de Deus. A pessoa sempre é natural no que ela fala. Você fala, não, nós vamos avançar esse ano. Mas esse ano 2020 foi difícil, esse ano vai ser pior. Se não teve o problema financeiro no passado, vai ter esse ano. Sabe, pessoas que são assim, são pessoas tóxicas, são pessoas que são véu nas nossas vidas. Nós precisamos romper com essas pessoas para que possamos desfrutar do propósito eterno de Deus para as nossas vidas, amém? Essa é uma palavra de alerta para você em 2021, para que você comece o ano rompendo com aqueles que valorizam a carne.
Eu tenho algo de Deus para falar com você. Enquanto eu estou ministrando agora, o Espírito Santo está me conduzindo a falar isso para você. Porque muitas pessoas aí estão me ouvindo e andam com pessoas que estão, não é exaltando, exaltando a sua carne, né? Está despertando, essa é a palavra. Tem pessoas com que você anda que despertam a sua carne, que despertam pecado em você. Você precisa romper com essas pessoas. Escute o que eu estou te dizendo. Deus só vai poder levar você a um novo nível ministerial, a um novo nível nas áreas da sua vida que você necessita, se você romper com essas pessoas. São pessoas carnais que despertam carne. Ande com pessoas que fortaleçam o seu espírito, pessoas que glorifiquem a Deus. Presta atenção. Eu sou um instrumento de Deus para falar na sua vida. Rompa com essas pessoas. Esse é o ano que Deus quer que você avance, que você desfrute de coisas que você nunca desfrutou antes. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar continuidade. Eu quero usar um segundo texto. Esse segundo texto, você já deve ter, eu já citei várias vezes. É um texto que fala sobre Davi. Quando Davi, ele era muito jovem, ele não podia ir para a guerra ainda. Seus irmãos já estavam lá na guerra. E houve um acontecimento assim bem histórico nesse tempo, que era um tempo onde Golias se levantou contra o povo de Deus. E afrontava o povo de Deus todos os dias. Foi durante 40 dias, Golias ia e afrontava o povo de Deus, e ninguém fazia nada. Até que um dia Davi estava levando comida, levando cereais, levando queijo, levando não sei mais o que, para os irmãos e também para os generais na guerra. E chegando lá, ele viu a afronta do inimigo, foi aonde ele se levantou contra Golias, e você sabe da história. Mas eu quero ler com você 1 Samuel, vamos abrir 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 28 até o 30. Olha o que diz a palavra. 17, acho que eu abri errado, é 1 Samuel. Pior do que você abrir a Bíblia no lugar errado é você abrir antes, marcar errado, e quando abrir está errado. Então, eu marquei 2 Samuel, mas é 1 Samuel 17, amém? Do 28 até o 30. Vamos lá? Ouvindo, então quando Davi chegou lá para levar os alimentos, né, para os irmãos e tudo mais, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Eliabe era o irmão mais velho de Davi, e Davi estava falando, né, aos homens o que Deus vai fazer, o que o rei vai dar para aquele que ferir o filisteu e tudo mais. Então olha que interessante. Ouvindo Eliabe, seu irmão, que era o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, olha o que Eliabe falou para Davi: por que desceste aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então olha que interessante. Primeiro você vê aqui, vamos parar aqui no 28. Primeiro você vê aqui o tom de conversa do irmão, né? Sempre tem alguém próximo de nós que fala, eu te conheço, eu sei quem você é. Como é que você vai liderar? Como que você vai ser... O quê? Deus falou para você ser pastor. Você, eu te conheço, eu sei quem você é. Você gosta da droga, você gosta da noitada. Você vai casar esse ano? Você vai casar? Ah, que é isso? Então, geralmente são pessoas próximas. Aqui nós vemos que era o irmão de Davi. Então, geralmente são pessoas bem próximas, familiares, ou pessoas que você conhece já há muito tempo. Essas pessoas parecem pessoas enviadas de Deus, mas muitas vezes elas são pessoas tóxicas. São pessoas que vão atrasar o seu lado, como atrasou lá o de Abraão, ok? Então, são pessoas que, ao invés de liberar fé, palavra de fé, não, são pessoas que se levantam para travar você, né? Ah, eu te conheço, eu sei quem você é,
né? Eu sei do seu pensamento. Você só quer ganhar dinheiro, ou você só quer casar para satisfazer sua carne, mas não vai dar em nada, que não sei o quê. Eu conheço você, há quanto tempo nós andamos juntos, né? Por que você está indo para essa igreja? O que você está querendo lá? Sabe, são pessoas assim, são pessoas como Eliabe. Então Eliabe continuou falando, depois Davi respondeu para Eliabe: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Então Davi falou: peraí, não falei nada, o que você está falando que você está bravo aí? E Davi, porque essa é a maneira com que nós temos que lidar agora. Veja o verso 30, porque às vezes você fala assim: mas como é que eu lido com esse tipo de pessoas, pastor? Eu tenho que me levantar e falar: aparta-te de mim, Satanás. Não fala isso para as pessoas, não. Davi aqui nos dá uma instrução bem clara de como proceder nessa circunstância. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. O que ele fez primeiro? Desviou-se. Então ele se desviou. O que ele fez? Ele estava olhando para o irmão falando um monte de baboseira. Sabe o que ele fez? Ele seguiu o rumo dele. Ele não deu ligança, ele não brigou, ele não reclamou. Primeiro ele perguntou: o que eu te fiz? Só fiz uma pergunta, sabe? Como ele viu que não ia dar resultado, o que ele fez? Simplesmente virou as costas, seguiu o seu caminho, seguiu o seu propósito. E você vê essa atitude de Davi, não permitindo ser contaminado com a acusação das pessoas em volta dele. O que fez? Fez Davi prevalecer sobre Golias, fez Davi cumprir o seu propósito. E hoje nós compartilhamos praticamente, se não todo o culto, mas todo mês a gente sempre cita Davi, porque Davi se tornou um ícone de fé, um ícone de alguém que não permitiu que pessoas como espinheiros, rocha, né, como aves, ficassem ao seu redor, né, desviando ele do propósito. Amém? Mas por isso que ele então conseguiu cumprir o seu propósito de vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler com você, vou dar um outro exemplo. Lá em Marcos, no capítulo 5, você conhece a história, Marcos 5, 39. Só para deixar claro aqui, o Senhor Jesus estava indo, né, curar, né, uma menina. No meio do caminho teve a questão lá da mulher do fluxo de sangue, você lembra da história, mas depois ele continuou até chegar à casa da menina. Os funcionários vieram, né, e falaram: olha, ela já morreu, né? Vamos abrir aqui? Eu vou abrir o texto que eu só estou citando, não abri. Marcos, aqui, Lucas, Marcos 5, ok? Marcos 5, 39. Amém. Então tá lá. Jesus estava então curar essa menina, né, a filha de Jairo, e nesse processo os funcionários dele vieram e falaram: não precisa incomodar mais o mestre, que ela já está morta. E aí Jesus então diz: não, ela não está morta, ela só dorme. E Jesus então foi com o coração cheio de fé para orar, né, e para ressuscitar essa menina. Todos já estavam chorando, né? Já estavam aquele alvoroço todo mundo chorando e tudo mais. E Jesus então separa somente 3 dos discípulos. Somente 3. Então você vê aqui no verso 37 que os 3 Pedro, Tiago e João. Somente Pedro, Tiago e João estavam com o coração cheio de fé. E naquele momento era um momento que precisava de muita fé para ressuscitar aquela menina. Jesus então separa somente os que estavam com uma palavra de fé e anda somente com eles nesse momento. Traz eles para perto, leva eles para dentro da casa. E diz assim, ao entrar, verso 39, ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o que eles fizeram? Riram e riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe da criança e os 3 discípulos que vieram com ele, e ele entrou aonde a menina estava. Então, olha a atitude de Jesus. Aqui mostra a importância de você andar com pessoas que tenham